28/11, 2 da tarde. Seu Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente. Gente que a gente apostou e continua apostando. Eu, caminhoneiro, como muitos demais, ajudamos a eleger, fomos cabos eleitorais da sua pessoa. E não vai pensar que eu sou demagogo e falar demais não, porque em volta de um caminhoneiro tem 5, 6 votos. Tem um da esposa, do filho, da filha. Então multiplica o caminhoneiro por 5, 6. Então o que eu queria falar para o senhor Messias, senhor nosso presidente? O senhor é um bom presidente, acredito nas suas ideias, nos seus ideais. Só não está melhor porque o Congresso não deixa. Veta tudo que o senhor veta até. A gente sabe muito bem que é uma cúpula de safados que tem em volta. Mas vendo a BR sendo inaugurada hoje, lá na Amazônia, que há anos vinha vindo numa luta, também é muito lindo. Vendo muita coisa sendo melhorada. Rodovia, infraestrutura, ferrovia, incentivo à cabotagem e navegação, é muito lindo. Agora, ouvir da sua parte que tem o problema também dos caminhoneiros, tabela não vai resolver porque o custo final do produtor lá vai aumentar. O BNDES dos governos passados que abriram a torneira, com isso aumentou a demanda de caminhão, por isso o custo-benefício se aumenta, a oferta e procura cai. E que uma tabela não pode existir? Bom, aí já é demais. Aí já é demais. Eu vou explicar uma coisa para o senhor, se é que o senhor quer ouvir e se faz de conta de querer entender. Atrás de um caminhoneiro tem muitas famílias, não é só votos não, tem muitas famílias que dependem do caminhão, como eletricista, mecânico, borracheiro, o frentista, o gerente, o posto de beira de rodovia, etc e tal. Se falando em aumentar só ferrovia e navegação, é tudo muito bonito, mas deveria ter, sim, o progresso do país, mas num bom senso, casual, ambas as partes, e não só pensar em exterminar praticamente uma raça, uma classe de autônomos, porque esses autônomos que seguraram esse país até o presente momento, que carregaram toda a infraestrutura, seja prejuízos ou não, até num simples catástrofe, num desastre, tá lá o caminhão carregando os entulhos, o caminhão do bombeiro, sempre dependeram de caminhão. E agora simplesmente ouvir da boca do senhor que não precisa de uma tabela, por que não precisa? Pega um ônibus, que a tarifa seja R$5 em cada estado, não sei, 10, não sei quanto que é, e fala pro cobrador que você vai descer só na metade do caminho, então você não quer pagar ela inteira, vai pagar metade. Vamos ver se você entra no ônibus. Chega no taxista, manda ele andar 1 quilômetro só e manda ele ver quanto que é. Vai gerar um valor mínimo. Ah, meu, andei só 1 quilômetro, não vou pagar isso não. Vê se ele te chama a polícia. Todo lugar existe um mínimo. E sabe por que a gente existiu esse mínimo? Que a gente cobra esse mínimo. Está o caminhoneiro está fazendo questão desse mínimo, ao qual o senhor faz jus dizendo que a mercadoria, a matéria bruta no final vai engordar? Não vai. Porque não são todas. É a minoria. A maioria já tem margem, o frete se paga. Com margem sem ter que mexer na mercadoria. É que os atravessadores no meio querem ganhar demais. Vou te dar um exemplo. A minoria dos produtos que realmente o frete não se paga. Mas não existe uma lei e nem isso é obrigado a acontecer. Ou seja, de eu ter que carregar o produto de graça. Vou te dar um exemplo. Todo o saldo no nível Brasil, ou até fora o que é exportado, sai da grande mineradoras de Mossoró, de Natal. Você sabe quanto é uma carreta de 25 a 30 toneladas de Mossoró até Sudeste, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo? Em torno de R$4.500 é pago. Sabe quanto gasta para chegar até aqui? Gasta-se 6. Como assim? Gasta 6, mas eu recebo 4,5. Muitas das vezes não se chega. Tem que pegar o frete da ida e colocar para voltar, vem de graça. Isso sem contar o tal do mão de obra, desgaste do veículo. Se estourar um pneu de 1.500 a 2 conto cada um, aí, filho, é como se a vaca foi pro brejo mesmo, o dito popular. Então, senhor presidente, não lhe falaram isso, né? Eu já imaginava que não lhe falaram, sabe por quê? Porque ser um grande ministro da infraestrutura, o senhor Tarcísio, como ministro da infraestrutura, ele deve ser um bom capitão.
Você entendeu o que eu quis dizer, né? Então, meu amigo, pensa num plano B, porque não é só o votos que o caminhoneiro traz em volta de si. Não é só o desprezo que ele está sentindo e a ingratidão de um presidente que elegeu, e fez tanto por ele e até hoje ainda acredita nele. Sabe que não está melhor o país por causa desse Congresso maldito. Eu não sei o que você vai ter que fazer. Se é puxar 142, AI-5, começa no STF, termina nos dois presidentes, Senado e Congresso. A gente tem essa consciência. Estaria muito melhor. Nem os próprios vetos da roubalheira deles, eles vão lá e derrubam seus vetos. A gente sabe disso. Agora, que eles terminam a classe é demais. Sabe por quê? Agora vem o final. Em volta do caminhoneiro tem o frentista, tem o posto, tem o eletricista, tem as fábricas de pneu. Inclusive também tem a própria Petrobras. Então não fica só pensando em navegação em rodovia não, que daqui a uns anos você pode até conseguir exterminar. Mas e se é o plano B, tá montado já? O que muitos pais de família vão fazer? Tirando os caminhoneiros que vão ficar desempregados. E os postos de gasolina, e os frentistas, e os gerentes. A própria Petrobras vai vender combustível para quem? E as montadoras? As pioneiras, Volvo, Mercedes, Scania, vão sair tudo embora do país, né? Porque vai vender caminhão para quem? Você já pensou no caos que você está causando? No buraco que você está caindo? Você está resolvendo uma coisa, você tem que pensar em outra. Então é bom pensar, amigão. É bom começar a pensar, porque o assunto é sério. E se falando de tabela, ninguém fala em tabela, fala em valor mínimo. E quando a gente fala no mínimo, é porque realmente o mínimo está mínimo. Não tem mais o que fazer. Como que vai transportar uma carga onde você gasta 6, 5,5, receber 4,5? Então, vou terminar agora dizendo com essa frase. Tem uma grande transportadora que virou monopólio no país, chamada JSL. Acabaram já com 8, 9 empresas aí, andaram comprando, fechando. E até hoje, se deixar, quer fechar, comprar de portas fechadas. É errado? É. Mas se vocês que são competentes, que dizem que monopólio é errado, que é proibido, que está aí para coibir, não conseguem, fecha os olhos para isso, não sou eu e não é nós que vamos conseguir fechar. Então, monopólio errado, ela está aí cada vez fechando mais, mas não é isso o assunto. Vou levar ela como exemplo numa atitude dela. O logotipo, o layout dela, o logotipo dela, traz um slogan: entender para atender. Então vou fechar o vídeo fechando da mesma forma que ela. Senhor presidente, passa a entender para atender. Você não sabe o que você está falando.